Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo André Afonso Monteiro, Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Que Jesus nos conduza. E Eduardo Araújo. Muita paz a todos, vamos estudar. Vamos lá, vamos retomar o nosso estudo a partir aqui do capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita, e hoje o item é o 39. Kardec vem falando aqui nos itens da imortalidade da alma, da lei de ação e reação, dessa nossa necessidade de purificação. Então diz aqui Kardec no item 39: o espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a sua ação sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, da qual já se suspeitava desde a antiguidade e que foi designado por Paulo pelo nome de corpo espiritual, isto é, corpo fluídico da alma após a destruição do corpo tangível. Sabe-se atualmente que esse invólucro é inseparável da alma, que ele é um dos elementos que constituem o ser humano, que é o veículo da transmissão do pensamento e que, durante a vida do corpo, serve de elo entre o espírito e a matéria. E ele fala, o perispírito representa um papel tão importante no organismo e em uma série de afecções que ele se liga à fisiologia tão bem quanto à psicologia. É interessante aqui, Kardec já começa, nesse capítulo 1 aqui da obra, a falar sobre fluidos, sobre perispírito, que ele vai tratar mais lá na frente com propriedade, acho que no capítulo 14, nos fluidos, que ele desenvolve isso com mais propriedade. Mas Kardec já começa aqui a falar do perispírito e dos fluidos, desse elo que liga o corpo com o espírito, da qual Paulo já falava, lá na antiguidade, do corpo espiritual, Eduardo? Você vai no livro Missionários da Luz, e aí nós vamos ver isso que Kardec está falando aqui na Gênese. Porque lá no último capítulo, o penúltimo, sobre passes, eles vão mostrar o quanto que, na realidade, a doença primeiro atinge o corpo espiritual, que é o perispírito, para depois atingir o corpo físico. Então aqui Kardec está mostrando isso. Então a parte emocional, tudo está ligado a esse perispírito e a sua ligação molécula a molécula com o corpo. Deixa eu atender aqui o Dr. Paulo César Frutuoso. Vamos lá. Oi, doutor. E essa questão, Miranda, a gente vai verificando como é que a gente precisa cuidar do corpo, mas principalmente cuidar do espírito, que enquanto o espírito não estiver curado, isso vai refletir no nosso corpo físico. Porque o perispírito é a túnica nupcial de que Jesus falava. Nossa condição real é de espírito imortal. Onde quer que nós estejamos, é com essa vestimenta fluídica que nós vamos nos apresentar. No mundo físico ficamos camuflados. Você vê que às vezes tem espíritos de escol, vestindo o corpo de carne, que fica anônimo. Numa simplicidade. Entendeu? Mas quando esse ser desdobra e sai do corpo na madrugada da vida, não sabemos as paragens onde eles vão. Quando esses seres, Eu lembro de um texto do Emmanuel, Estás Doente, esse capítulo, Está lá no livro Fonte Viva, em que o Emmanuel vai falar o
comprimido ajuda, a injeção melhora, mas os verdadeiros males partem do coração. Não adianta a gente cuidar, toma medicação, mas a gente continua ali com as mesmas práticas. Se você tomar o remédio, né? O diabético toma um remédio para glicemia e continua a comer doce, não vai ter jeito. É porque ele fala justamente isso, que ao sinal da primeira melhora, a gente abandona tudo. E ele fala até também da nossa frequência à casa espírita. E a gente chega muitas vezes lá com um problema, e aí resolve aquele problema, volta pro... Ou seja, é você colocar, fazendo por uma analogia, você tem a mesma visão da casa espírita como a de um consultório médico. Você só vai ali quando tem um problema para resolver. Você não vê a casa espírita como um ambiente de educação, de preparação moral do espírito. Você vê ali como algo para te dar um socorro, um amparo por uma questão psicológica, emocional ou até uma doença do corpo físico. E aí você melhora, você... Por isso, o Dr. Bezerra fala no livro Dramas de Obsessão que existem centros espíritas que são catalogados no além como clubes de espíritas nas horas de lazer. Né? Dr. Bezerra fala isso através da Dona Ivone. Dramas de Obsessão. Textualmente ele fala isso. Que existem centros espíritas que são catalogados no além como clubes de espíritas nas horas de lazer. Porque não se dá o mesmo valor que se dá para a escola terrena. Né? Os pais sabem que a escola, quanto mais qualidade ela tiver, a educação vai fluir de uma forma mais objetiva para o filho. A casa espírita é a educação do espírito imortal. Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui. Mas o bom aproveitamento no contato com a doutrina vai fazer grande diferença quando o véu, né, o pano descer no palco da vida física. Sim. Vamos nós. E ele continua aqui no item 40, o estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma, abre novos horizontes à ciência e dá a solução de uma série de fenômenos incompreendidos até então por falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo porque eles se ligam à espiritualidade e qualificados por outros como milagres ou sortilégios, de acordo com suas crenças. Ou seja, então ele começa a estudar aqui as propriedades, o estado da matéria e alguns fatos que a gente tem como espetaculares, sobrenaturais, de nada disso tem. É porque a gente não tinha ainda esse conhecimento dessa possibilidade do magnetismo, dessa possibilidade de manipulação dos fluidos, né? E aquilo que a gente tinha como sobrenatural, espetacular, nada mais é do que uma questão material e física mesmo. E aí, Miranda? Não, na realidade é aquilo que ele vai falando, que o estudo das propriedades do perispírito, imagina quando a ciência humana, não é, estiver mais associada à realidade do mundo espiritual. Imagina num mundo plenamente regenerado, a grandeza que é essa ciência que vai trabalhar os valores do espírito nessa relação com a matéria, porque no mundo de regeneração a matéria ainda vai estar presente. Não, de repente, nos mundos regenerados mais adiantados, já transitando para outros, vão ficar cada vez mais sutis. Mas imagina, o planeta Terra daqui a uns 500, 800 anos. A inteligência, a ciência do futuro, humana, ele vai trabalhar a medicina através do perispírito inicialmente. Pois é. Porque, na verdade, os espíritos mostram isso pra gente, a doença, normalmente ela vai começar no corpo espiritual, e depois se manifestar no corpo físico. Então você vai prever... Hoje nós já, de alguma forma, nós já temos isso aqui na Terra, né? Porque a homeopatia, os florais... A medicina holística. A acupuntura, ela vai trabalhar o quê? No campo energético. Então ela vai corrigir, inclusive, problemas que já estão no corpo físico através desse corpo espiritual. Ou vai atuar no corpo espiritual para evitar que aquele problema afete o corpo físico. Nós já temos aí alguma coisa nesse sentido, mas a medicina do futuro, ela vai ter inclusive instrumentos
que vai detectar a doença antes da doença se manifestar. Agora observa, os biógrafos do Chico narram, né, alguns deles, que o olhar do Chico, ele olhava a árvore e via a seiva transitando. Como olhava o corpo e via por dentro. Não é isso? Agora você imagina um médico, você chegar no consultório e ele, Jesus, o olhar de raio-x de Jesus. Os aparelhos que nós temos hoje na Terra vão se tornar obsoletos. Porque o médico não vai mais precisar mandar você fazer exames. Ele mesmo vai olhar para você e vai fazer vai ver onde é que está o problema e já vai atuar. Tem aquele equipamento lá do André Luiz. Parece até que a gente está aqui viajando na maionese. Sim. Mas não é, não. É o psicoscópio, aquele... Sim. Psicoscópio. Olha, lá no Bezerra de Menezes, tivemos oportunidade, durante o estudo do passe, passou uma senhora que fez o estudo do passe. E ela tornou-se passista. Um belo dia, ela veio me narrar um momento que ela teve enquanto estava aplicando o passe. Ela disse que viu 3 espíritos entre ela e o paciente. E eles estavam com um aparelho que conectava no paciente e via uma energia. Ela pensava que era sangue, como se fosse hemodiálise. Limpando e fazendo passando. Uma transfusão ali. Tinha um espírito observando e os outros 2 atuando sobre o aparelho. Ela falou, isso é possível? Eu falei, minha filha, eu imagino que você viu, mas que é possível, não tenha dúvida. Ali é só uma ponta do que acontece em determinado segmento. Isso mesmo. A gente não sabe mais. Quando André Luiz traz as obras de Nosso Lar, ele está trazendo ali algo que acontecia ali. Uma referência, mas tem muito mais coisa que acontece e a gente não tem. E você observe, o planeta Terra no momento está sendo muito falado sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela chega na Terra no momento em que o homem da Terra necessita de urgentemente de moralização. Porque vai chegar uma hora que a inteligência artificial, no lado material, vai fazer as coisas que são necessárias. Para que o homem faça essa viagem interior no encontro consigo mesmo e saiba trabalhar essa inteligência artificial de forma inteligente. Não é? Porque esse valor intelectual tão grande e o homem sem moral vai ser a inteligência da burrice na humanidade. E Kardec continua. Tais são entre outros os fenômenos da vista dupla. Inteligência da burrice até, mas é a inteligência usada... Ao contrário. Né? Tais são, entre outros, os fenômenos da vida dupla, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação das curas instantâneas, das obsessões e possessões, demonstrando que esses fenômenos baseiam-se em leis tão naturais quanto os fenômenos elétricos. Essa questão do sonambulismo, né? Era uma questão assim que as pessoas eram tratadas como com distúrbio, com alguma questão sem, digamos assim, sem uma causa, né? Uma causa material, uma causa física. E a gente tratava isso de uma maneira, com o espiritismo, a gente vai entendendo a sua real, digamos assim, causa. E as condições normais, continua aqui Kardec, em que podem se reproduzir. O espiritismo destrói o império do maravilhoso e do sobrenatural e, consequentemente, a fonte da maior parte das superstições. Se ele faz crer na possibilidade de certas coisas encaradas por alguns como quiméricas, ele impede que se creia em muitas outras, demonstrando a sua impossibilidade e irracionalidade. E mais à frente também, Kardec, nos capítulos da própria obra Gênesis, quando ele vai tratar dos milagres de Jesus, né, quando ele fala dos fluidos, dos caracteres dos milagres e propriamente dos milagres do Evangelho. Que foram tidos como algo sobrenatural. Né? E Jesus, na realidade, não derrogou nenhuma lei da natureza. Na verdade, ele utilizava de conhecimentos que não eram conhecidos por nós aqui, pela nossa ciência da época e até hoje, né? Porque Sim. Até hoje ninguém sabe como é que Jesus atuava para fazer um paralítico andar. Como é que ele regenerava? Jesus trabalhava com as células tronco ali. Sim. Ele sabia ativar no próprio organismo do indivíduo as células tronco regenerativas.
ele fazia um cego voltar a ver, mas ele, utilizando desse potencial poderosíssimo, né, magnético dele, ele fazia isso. Né? É como se ele hipnotizasse as células dando comando acertado. Porque assim, o que a nossa ciência está estudando hoje no laboratório, Jesus fazia com conhecimento de causa. Né? Hoje você tem aí pesquisas avançadas, você usa determinadas células embrionárias, que essas células se transformam em qualquer outra célula e regenera. Por isso que no mundo de regeneração, as doenças não vão praticamente existir como existem hoje. Você não vai ter o câncer, você vai ter a cura do câncer, você vai ter... Não. Entendeu? Porque a ciência ela já está nesse caminho. Não, e porque a humanidade também, quando chegar nesse ponto, não vai ter mais necessidade de uma doença a esse nível. Os espíritos rebeldes, que aqui ainda estão, não estarão mais. Será que a gente vai continuar seguindo com Miranda, Eduardo Araújo? Os mansos herdarão a terra, disse Jesus. Olha, as células tronco do mundo físico nos faz lembrar do átomo ao arcanjo. Mas Miranda. E além disso, dessa questão de você conseguir entender alguns fatos que são catalogados como sobrenaturais, como espetaculosos, como milagres, na acepção da palavra, você também consegue com o espiritismo, né, Miranda, conhecer ali as fraudes e as mistificações. Conquista a lucidez, é a sobriedade na análise, entendeu? Você não acredita mais em tudo, nem em todos, você já tem uma visão, uma possibilidade de reflexão, além desses atos, né, que você vai conseguir descobrir ali se isso realmente é uma fraude ou não, até a própria, digamos assim, as ideias que vão implantando na sociedade como um todo também, que isso te ajuda a você ter reflexão para saber se isso está num padrão de moral e de ética adequada, né? Sei lá, é de uma abrangência, porque você também aprende a não ter pressa. Sim. Você aprende a ser responsável. Então, o apressado, ele se precipita. O responsável dá qualidade a tudo que faz no tempo que chega. Entendeu? Porque você tem essa visão e você sabe que aquilo que você... Quando você consolida a sobriedade em você, a sua visão sobre o mundo, sobre a vida, sobre você e o outro é de uma forma sensata. Por isso que Kardec foi chamado do bom senso encarnado. É porque ele utilizava essa pedagogia e essa metodologia, né? Esse método científico. Ele utilizava esse método científico de usar a lógica, a razão, o bom senso acima de tudo, e esse controle universal. Sim. Que ele recebia aquela mensagem ali, ele não tomava ela como absoluta, ele passava por esses crivos da ética, da razão, da lógica, do bom senso, e acima de tudo, ele submetia ele fazia aquele apanhado, né, de vários médiuns espalhados no mundo inteiro, e aí você vê a dificuldade que ele tinha à época, porque não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha internet, era carta. Jesus. Correr, que devia demorar não sei quanto tempo. E ele, tudo bem que ele estava ali no centro na época, era no centro do mundo, do nosso planeta, que era a Europa ali e a França, com o iluminismo, com aquelas questões todas. E você vê que ele vai fazendo esse trabalho, de catalogando essas mensagens, descartando aquilo que ele não encontrava reciprocidade, né? Era um homem vazio de preconceitos, entendeu? Não tinha interesse pessoal em nada com que ele lidava. Sabe o que é isso? A gente não tem ideia de quem é Kardec. Não temos mesmo. Você viver no mundo de relação, é o homem de bem, é o homem de bem consolidado. Kardec é modelo de homem de bem para nós. E fez isso em 12 anos praticamente, né, de 1857 a 1869, que é quando a primeira ali versão ou a versão mais importante do Livro dos Espíritos. Porque você vai encontrar dentro da sociedade pessoas que são meticulosas e cuidadosas para evitar essa coisa, né, do místico, do maravilhoso, do sobrenatural, mas perseguem os outros. Sim. E ele teve essa grandeza. Ele tem essa grandeza. Ele foi cuidadoso, ele foi responsável com as informações que chegaram a ele, mas isso não tornou ele alguém preconceituoso. Quer dizer, ele já não tinha preconceito, mas ele não perseguia ninguém.
E nem se colocou numa posição de superioridade. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que diante do contexto do universo, com todo o esforço e mérito que ele carregava, ele ainda era muito pequeno diante de Deus e de Jesus. Mas Essa grandeza. sabia da sua missão. Sabia da missão, sabia Sabia da da responsabilidade, mas sabia que tudo tinha uma fonte, e a fonte era Jesus. Ele confia nos espíritos, confia naquilo que... na mediunidade também, e não se coloca numa posição, digamos assim, de superioridade, ou para trazer vantagens. Né? Trazer vantagens, sejam vantagens de exposição social ou vantagens financeiras também. Né? Seu Eduardo Araújo. E aí, eu saí e voltei. Está em trânsito. O que vocês estavam falando? Estávamos falando aqui de Kardec, da sua metodologia científica aqui para codificar a doutrina, da razão, da lógica, do bom senso que ele aplicava e do controle universal, né? Também confrontando as mensagens sem, digamos assim, e aí Miranda trouxe uma questão, sem se envaidecer com isso. Os próprios ateus que eu já conversei, eu lembro na época da faculdade, né? Professores, até alunos, eles falavam que eles eram ateus, mas que eles tinham que reconhecer que a doutrina espírita obedecia a uma lógica racional, ainda que eles não entendessem ou pudessem aceitar. E isso a gente deve a Allan Kardec. Ele procurou trazer a doutrina, né, dentro daquilo que os espíritos passaram para ele, dentro dessa lógica da aliança da ciência e da religião que ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele utilizou o método científico, né, da experimentação, grupos de controle. Né? Muita gente não sabe, mas Kardec fazia grupos de controle. Ele tinha 10 médiuns que não se comunicavam entre si e ele submetia a esses médiuns questionamentos e comparava as respostas. Sim. E de locais distintos, países. E no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, ele diz que além desse grupo de controle, né, de médiuns, ele se correspondia com mais de 1.000 centros espíritas sérios espalhados pelo mundo. Isso sem WhatsApp, sem nenhum tipo de comunicação. Era tudo por cartinha, né? A gente estava falando disso aqui. Justamente sobre isso. Carta, imagine, depender de correio naquela época. Sim. Questões... Então, assim, ele comparava. Aí vocês imaginam como é que esse homem se correspondia com mais de 1.000 centros... A não ser que aquilo ele esteja errado. Mas está escrito lá no livro. Né, que se correspondia com mais de 1.000 centros espíritas sérios, que tinham os não sérios também. Agora, não, a gente vê também, em algumas partes, que quem ajudava muito nessa questão era a Amélie, que ela que recebia as cartas, ela que fazia a triagem ali das cartas, né? O papel importante que ela teve também. Ela filtrava muita coisa. E estamos chegando ao final, hein? Também. Estamos chegando ao final. Você ficou voando aí o tempo todo. Só fui no banheiro, poxa. Acho que foi tomar café, hein, Miranda? Disfarçadamente. Eu fui pegar o carregador portátil foi também. Cortar o café? Aliás, tu corta o café também? Eu também corto. Então, Miranda, estamos chegando ao final. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Eduardo Araújo. Muita paz a todos, né? Vamos agradecer a Allan Kardec, né? Porque todo esse esforço, todo esse trabalho, a gente não tem como medir. Não. Né? O que esse homem fez da vida dele, dedicando aí, depois dos 50 anos de idade, a vida dele foi totalmente, integralmente colocada a serviço da doutrina espírita, né? De nos trazer o que hoje nós estamos aqui estudando, esse tesouro, que não é de Kardec, né? É dos espíritos, mas faz parte do esforço e do suor dele como o responsável encarnado por nos trazer essa bênção que vem do mundo espiritual. Então, com colaborações, né, intensas. Mas muita paz a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, neste momento especial em que nos reunimos em nome de Jesus para estudarmos o trabalho magnífico do nosso querido codificador Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e neste momento nós damos continuidade juntos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 8º da segunda parte, no qual o nosso querido codificador nos apresenta a trajetória, as injunções, as conjunturas, as opções, os ascendentes e as consequências das escolhas que fizeram os nossos irmãos espíritos, que nosso Kardec nos apresenta aqui, e nós já aproveitamos o momento para agradecer não só ao nosso querido codificador, evidentemente, mas para agradecer a esses espíritos cuja trajetória, não só neste capítulo, mas em toda esta obra, cuja trajetória desses espíritos tem nos servido tanto e tão profundamente e tão extensamente para as nossas reflexões e aprendizagens. Nós hoje damos início ao estudo da trajetória do espírito François Vergnès. Esta apresentação de Kardec é assim: esta era cega de nascimento e filha de um rendeiro das cercanias de Tolosa ou Toulouse. Faleceu em 1855, aos 45 anos. Ocupava-se constantemente com o ensino do catecismo aos meninos, preparando-os para a primeira comunhão. Mudado o catecismo, nenhuma dificuldade lhe sobreveio em ensinar o novo, por conhecê-los ambos de cor. De regresso de longa excursão em tarde invernosa, na companhia de uma tia, era-lhe preciso atravessar sombria floresta por caminhos lamacentos. Fazia-se mister a maior precaução para que as duas mulheres se não despenhassem nos fossos. Nesta contingência, querendo a tia dar-lhe a mão, ela disse: "Não vos incomodeis comigo, não corro risco algum, visto como tenho nos ombros uma luz que me guia. Segui-me, pois, que serei eu a conduzir-vos." Assim terminaram a jornada, sem acidente, conduzindo a cega a tia, que tinha bons olhos. Esse espírito François Vergnès foi evocado em Paris em maio de 1865. Kardec aqui nos apresenta esse diálogo, essa conversa à mesa mediúnica. Quereis dizer-vos que luz seria essa a guiar-vos naquela noite trevosa e só vista por vós? Que, disse François Vergnès, pois as pessoas como vós, em contínuas relações com os espíritos, têm necessidade de explicação sobre tal fato? Era o meu anjo da guarda quem me guiava. Aqui nós temos uma situação, um depoimento absolutamente emocionante sobre o anjo da guarda, porque o anjo da guarda é uma providência emocionante, das mais emocionantes para o nosso coração, vindo da paternidade de Deus. Porque, na verdade, nós sabemos que devemos ter gratidão aos nossos amigos. Você tem gratidão
pelo seu anjo da guarda, pelo seu amigo? Lembra-se deles, dos seus amigos, com frequência? E quando isto acontece, telefona para eles, fala com eles? E com os amigos espirituais? Com seu anjo da guarda? Tudo está ligado, tudo, na verdade, está em tudo. As ligações espirituais são por força do amor, da simpatia, da missão de Deus. O anjo da guarda é um espírito protetor de uma ordem elevada. Tem por missão, e Kardec estudou todas essas questões relativas ao anjo da guarda em O Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 489. Neste particular aqui, 489 até 491, em cujas respostas nós aprendemos que a missão do anjo da guarda é guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Todos nós já fomos beneficiados por essas providências magníficas, delicadas, profundas e desinteressadas pelo grande amor que nos devota o nosso anjo da guarda, esse espírito de ordem elevada. Então, qual o seu modo de agir, o modo de agir do anjo da guarda? A pergunta é a 501 em O Livro dos Espíritos. E nós vemos que, na verdade, o anjo da guarda nos inspira bons pensamentos. Está em 498 a pergunta e a resposta. A ação do anjo da guarda é oculta, mas por quê? Porque ele não quer tirar de nós o ânimo e o desejo de nos dedicarmos a nós mesmos ao nosso próprio progresso. E também, evidentemente, pela humildade, que é uma coroa em todos os espíritos elevados. Então, a ação dos anjos da guarda é oculta, porque, se não fosse assim, nós não progrediríamos. Eis então que ele, o nosso anjo da guarda, não nos tolhe, não nos limita o livre-arbítrio. Do contrário, não desenvolveríamos a responsabilidade. Então, também na pergunta e na resposta 501, em O Livro dos Espíritos, existe também a questão: não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos a tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. Essa é a providência delicada, através das energias salutares do anjo da guarda, em que ele nos protege de nós mesmos. Em 493, o número da pergunta e da resposta sobre a missão do espírito protetor, os espíritos orientadores da humanidade nos ensinam que essa missão é voluntária ou obrigatória. Mas o espírito tem o direito de escolher os seres que lhe sejam simpáticos. E quando aceita o encargo de assistir esses que escolheu, porque o anjo da guarda pode ser anjo de mais de uma criatura. Então, quando ele aceita o encargo de nos assistir, ele fica obrigado a isso, no sentido de que ele passa a ter responsabilidade, segundo o desejo de Deus, perante nós que somos os seus tutelados pela providência divina. Consequentemente, para alguns, isso é um prazer, para alguns anjos da guarda. Para outros é missão, é dever. Ou então, as duas coisas ou as três coisas, prazer, missão e dever, para alguns anjos da guarda. E na vida espírita, aqui está a pergunta 506 e a resposta também em O Livro dos Espíritos, na vida espírita, nós reconheceremos o espírito nosso protetor? Indaga Kardec. Os espíritos orientadores da humanidade respondem que sim, pois não é raro
que o tenhamos conhecido antes de encarnarmos. É possível que nós tenhamos conhecido. Como assim, às vezes, nós esquecemos dele? Como nós não o chamamos para nos ajudar? Como nós não o reverenciamos em nossas preces? Essa é uma questão profunda para a nossa relação ética, amorosa, de gratidão para com o nosso anjo da guarda. Do ponto de vista da proximidade, agora a pergunta é 499, o espírito anjo da guarda está constantemente com o protegido. Portanto, o nosso anjo da guarda de cada um de nós está constantemente conosco. E nesse caso, como estava com Françoise Vergnes, lá naquela ocorrência da floresta, uma tarde invernosa, como já vimos. Então, ele está constantemente com o seu protegido, embora haja, no entanto, circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto ao seu protegido. E será então que ele se afasta? É a resposta às perguntas 494 e subsequentes até 498, em que ele só se afasta para outra missão, quando então ele é substituído por outro. Mas então ele também só se afasta para o protegido aprender a experiência, porque o protegido não dá toda a força ao protetor. Na verdade, é quando o protegido vai resistindo, não recebe a orientação e, pelo contrário até, ele resiste e é contrário àquilo que o espírito insistentemente, pacientemente inspira ao protegido. Mas se o protegido resiste a isso ao longo de muito tempo, então o espírito se afasta com o objetivo didático de o protegido aprender como está fazendo falta a presença, a proteção, a inspiração, a intuição do anjo protetor. Então, na verdade, quando falta essa sintonia para com o anjo da guarda, que, aliás, é aqui nosso dever lembrar mais uma vez, porque esta sintonia é da nossa responsabilidade, porque para nos ligarmos mais a ele. Por isso, ainda há pouco, nós perguntamos: você telefona para os seus amigos, fala com eles regularmente? Porque nós vemos que quando fazemos isso, cada vez mais nós nos tornamos íntimos, nós nos tornamos mais amigos, mais próximos dos nossos amigos encarnados. É justo que façamos isso com os nossos amigos desencarnados e principalmente com o nosso anjo protetor. Essa gratidão que nós temos aos nossos amigos espirituais, aos nossos espíritos protetores, especialmente, por exemplo, com os amigos que protegem a Rádio Rio de Janeiro, através de cujas ondas fraternas nós estamos aqui, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando aqui o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, desta feita no capítulo 8º da segunda parte desta obra, sobre expiações terrenas, em que nós estamos até nos emocionando com a situação, com a história de Françoise Vergnes, uma cega, que era cega de nascimento e filha de um rendeiro nas cercanias de Toulouse, que faleceu em 1855, aos 45 anos, e atravessou, guiando, ela cega, guiando a tia vidente, através de uma floresta em uma tarde invernosa. Portanto, aquele lusco-fusco, aquela escuridão, e ela que lhe guiou, e disse à mesa mediúnica que era uma luz que a orientava, e então ela respondeu à mesa mediúnica que era o seu anjo da guarda. É interessante aqui nós observarmos que, sendo cega de nascença, do ponto de vista do corpo físico, ela sabia e, entre aspas, via uma luz que a acompanhava, porque era a luz espiritual, e o espírito via a luz espiritual.
Então, Kardec também perguntou em O Livro dos Espíritos, na pergunta 499, sobre a forma de aproximação junto ao indivíduo, ao protegido. O espírito protetor, então, dedica-se ao indivíduo desde o nascimento até a sua desencarnação. Muitas vezes acompanha o protegido na vida espírita, depois de desencarnado o protegido, e às vezes até ocorre de acompanhar o protegido através de muitas encarnações. Lá na pergunta 500, nós temos informações, porque a pergunta é: quando não teremos mais necessidade de um espírito protetor? Indagou Kardec e recebeu a resposta dos espíritos superiores, que disseram a Kardec, estão dizendo a nós através de Kardec, quando formos capazes de guiar-nos a nós mesmos, com toda a responsabilidade que isso implica. Mas, aqui a informação, isto não se dá na Terra, um planeta de expiação e provas, em que nós praticamente todos estamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo. Então, nós não teremos mais necessidade de um espírito protetor, de um amigo, quando nós formos capazes de nos guiar a nós mesmos, mas isso não vai ocorrer aqui no nosso planeta lindo, esse berço planetário, planejado, manipulado pelos nossos amigos espirituais, na verdade são engenheiros siderais que ajudaram Jesus na modelagem, digamos assim, do nosso planeta. Então, aconteceu, nós vimos isso, que aquela senhora cega, na companhia de uma tia, precisava atravessar aquela floresta sombria, em caminhos lamacentos, que requeriam o maior cuidado para que as duas não despenhassem nos fossos. A tia quis dar-lhe a mão, mas Françoise Vergnès, a sobrinha cega, lhe disse: não vos incomodeis comigo, não corro risco algum, visto como tenho aos ombros uma luz que me guia. Segui-me, pois, que serei eu a conduzir-vos. E assim atravessaram a floresta sem acidente, a senhora cega conduzindo a tia que tinha bons olhos. A luz que essa senhora cega, de 45 anos, Françoise Vergnès, a luz que ela tinha sobre os ombros era o seu anjo da guarda. E a luz na verdade, é uma forma codificada, cifrada, simbólica de o anjo da guarda tornar-se manifesto, tornar-se presente, visível, mesmo que ela sendo cega de nascença, do ponto de vista do corpo material. Foi o que essa senhora disse em maio de 1865 à mesa mediúnica durante a evocação em Paris. A rigor, nós vemos então que há aqui uma questão bastante interessante. Nós sabemos que a cegueira é uma das expiações que, de um modo geral, requerem mais de uma encarnação. Por isso, muitas vezes, nós vemos os nossos irmãos nessa duríssima expiação, nós vemos esses nossos irmãos muito rebeldes. São as primeiras experiências com a cegueira. E outros que trabalham essa situação até com leveza, com um certo humor, ou com humor de modo geral. Então são os espíritos ou mais adiantados que estão ali na primeira encarnação, mas de um modo geral, como cegos, eles já viveram isso e estão coroando as suas aprendizagens com essa expiação. Então, quem foi, na verdade, Françoise Vergnès em outra encarnação? Porque nós sabemos que a lei é de causa e efeito. Sendo assim, como é que há
pela lei, que é de justiça, de amor e caridade. Como é que a lei analisa e propõe ao espírito a forma como o próprio espírito vai lidar com a forma de se reajustar à lei? Porque a lei não é de vingança. Deus não quer que os seus filhos, somos todos nós filhos de Deus, Deus não quer que os seus filhos sofram gratuitamente. Mas Deus quer que todos nós aprendamos os mecanismos autorreguladores da sua lei, que é perfeita como Ele. E nessa lei perfeita, existem esses mecanismos que resultam, ou através dos quais, são analisadas as situações em que cada um de nós operou contra a lei. Cada um de nós foi contra a lei. E quando nós somos contra a lei, nós nos afastamos de Deus. E, por conseguinte, nós criamos o chamado karma. Criamos responsabilidade para retornarmos ao caminho justo, ao caminho do cumprimento da lei. E é exatamente por isso que nós temos aqui uma situação em que Françoise Vergnes está cega de nascença e, claro, nós sempre devemos perguntar, porque estudamos, é um mecanismo, é uma estratégia, é uma técnica de estudo. Nós devemos perguntar o que aconteceu, porque a lei faz um rebatimento daquilo que nós fizemos e agora nós precisamos viver aquilo que nós fizemos, geralmente, a uma outra criatura. E aí nós precisamos experimentar aquilo que nós fizemos a uma outra criatura. Então, por que será que Françoise Vergnes está renascida, reencarnada, como esse espírito, como uma moça cega de nascença? E isso ocorreu no ano de 1810, quando ela nasceu. Ela era filha, como já vimos, de um rendeiro das proximidades de Toulouse, que aqui na tradução de nosso O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, está traduzido para Tolosa, mas é aquela conhecidíssima cidade Toulouse da França. Ela desencarnou, como vimos, em 1855, aos 45 anos, portanto, nasceu em 1810. Ela ensinava catecismo a crianças pobres, e aí nós aqui também podemos ter nessa descrição de Kardec a motivação o porquê, o motivo de ela estar nessa contingência dessa reencarnação. Ela ensinava catecismo a crianças pobres, preparando essas crianças para a primeira comunhão, porque vimos que ela era uma senhora, uma moça católica. E então, Françoise e seu anjo da guarda estão na evocação lá em Paris. Kardec cita isto aqui, e na evocação ela disse que quando estava encarnada não sabia que era seu anjo da guarda, embora acreditasse que era uma intervenção do céu e que ela orara por tanto tempo para que o Pai Celestial se apiedasse dela, e que é cruel a cegueira, bem cruel, diz ela, mas também reconheço ser justa. Em que situação Françoise Vergnes acabou entendendo como justa essa encarnação nessa expiação da cegueira? É o que nós vamos estudar juntos em nosso próximo encontro aqui no Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino.
Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.